Bom dia a todos, graça e paz seja com todos. Quero ler a palavra de Jesus Cristo no livro de Marcos, no capítulo 16. E eu vou ler do 14 até o 20, que diz assim: Finalmente, Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto Jesus ressuscitado. E disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vamos lá. Jesus, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte física, a qual nós não vamos vencer. Todos nós fomos predestinados a morrer um dia. Mas aqui o que Jesus estava ensinando é que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar no Evangelho e for batizado será salvo, mas aquele que não acreditar será condenado. A palavra de Deus ela é tão simples e tão objetiva que não tem rodeios. A verdade foi dita aqui. Mas hoje nós temos uma bancada evangélica, uma maneira diferente de reconhecer o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. O Senhor, neste momento, ele reuniu os seus discípulos. Aí, então, não existia ainda os cristãos. Os cristãos surgiu em Atos dos Apóstolos. Mas o Evangelho do Reino teria que ser pregado para continuar com aquela obra, a qual o Senhor disse: farão obras maiores que essa, porque eu vou para o Pai. Mas aqui Jesus tinha aparecido aos seus discípulos já ressuscitado, e ele lançou em rosto a incredulidade que surge no dia a dia até hoje. O Evangelho é de Deus, mas aquele que não participou, que não viu Cristo ressuscitado, mas creu. Paulo, servo de Jesus Cristo, ele foi chamado a ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, uma coisa que eu não concordo é que para você pregar o Evangelho você precisar fazer um esboço. Quando Jesus se encontrou com seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. É falar das boas novas do reino de Deus. O Evangelho não é uma coisa formada pelo homem, ou aquilo que eu vou pregar hoje, e nem estudo de teologia. O Evangelho é a simplicidade do Espírito. Quando Deus levantou Jeremias disse: eis que eu não sei falar, eu sou uma criança. E ele disse: o meu Espírito falará por vós. Não diga eu sou uma criança, porque quando nós abrimos nossa boca, o Espírito Santo fala conosco. E há muitas pessoas negligenciando a presença do Espírito Santo e dizendo ser sábio, dizendo que entende tudo e manuseia bem a palavra de Deus. Há muitas pessoas que estudaram, se internaram em estudos, e a Bíblia afirma que de muito estudar enfada-se a carne. Vamos falar de boas novas do reino de Deus. Vamos falar do amor de Deus, aquele que nos faz entender que nós não somos nada. Todos os nossos pecados serão perdoados, menos negligenciar o poder da palavra de Deus. A glória, porém, honra e paz a esta obra, primeiramente,
Quero agradecer a Deus por me usar em palavras do Teu Espírito, pois eu nada sou se Deus não for comigo. Quando Deus falava com Jeremias, se você entender bem, no capítulo 1 diz assim, no versículo 5: Antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meus irmãos, eu lamento dizer, mas tem muitas pessoas negligenciando a presença do Espírito Santo para se exaltar nos altares. Eu ouvi essa semana uma palavra no domingo que nós precisamos restaurar o nosso altar, o nosso coração. O nosso coração tem que ser voltado para falar das boas novas, do amor de Cristo. Há muitas pessoas que estão usando o seu próprio nome, o seu próprio devocional, falando o que pensa, o que acha, mas estão esquecendo da verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus quer falar em vossos corações. Deus quer te ensinar a ministrar. Vamos nos convidar a ouvir a palavra de Deus com alegria e buscar a sabedoria do Espírito Santo. Deixa Deus falar em tua boca. Não seja sábio o teu próprio entendimento, mas busque no Senhor palavras de verdade, justiça, de amor e paz. Quando Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Onde estão os demônios que devem ser expulsos? Da nossa arrogância, da nossa vaidade, da nossa incredulidade e da nossa falta de compromisso com Deus. Às vezes, irmãos, o pior inimigo do homem é ele mesmo. O pior inimigo do homem, às vezes, são os seus próprios familiares. Quando você aceita o Evangelho limpo dentro de você, sempre pessoas vão levantar contra você, mas que falem mal de você, que falem mal até de Jesus. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus, aquele que falar mal do Evangelho de Cristo, ainda é perdoado. Mas aquele que negar e se afastar e falar mal do Espírito Santo, esse não terá perdão. Deixa Deus te usar, peça sabedoria ao Espírito Santo. Não se preocupe com o que hás de dizer, deixa Deus falar por vós. Se creres em vós, você ganhou Ele para Cristo. Mas se falar do Espírito Santo, não adianta nem orar. Aquele que negligencia a obra do Espírito Santo não tem perdão. O próprio Jesus disse: todos os seus pecados te são perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tome muito cuidado. Não temas a Deus somente de palavras, mas tenha sabedoria ao pronunciar uma palavra do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus guie cada um em palavras que edificam aqueles que te ouvem. É lícito que venha o escândalo, mas ai daquele para quem o escândalo vem. Vamos começar a buscar a Deus com sabedoria, com integridade e com amor. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Amém.